Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Entramos na reta final da Série B. Torcida e jogadores, sim, eles, jogadores, colocaram na cabeça, principalmente a base, que o Vasco vai subir esse ano. Se não, sobe no ano que vem. Não tem esse papo, não. Vai subir esse ano e o Vasco da Gama vai enfrentar 5 decisões. Hoje vamos falar da tabela, vamos falar das chances, vamos falar do jogo de sábado. Acabei não fazendo meu pós-jogo, mas eu já quero saber de vocês o que vocês acharam da equipe no jogo de sábado à noite. Grande partida lá em São Januário. Fui lá em São Januário, voltei exausto, meus amigos, e foi muito bom o jogo. Mas eu quero saber já a sua opinião antes mesmo da vinheta. Venha comigo falar deste final de Série B logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Abaixo. Você viu aí os 3 gols do Vasco da Gama contra o Novo Horizontino. Um gol de Figueiredo, que golaço! 4º gol dele na carreira, 4 golaços e uma arma que está se tornando fatal. Tiros de longa distância, toda equipe tem que ter essa variedade de jogadas, e o Figueiredo, meu irmão, não pode deixar ele chutar ali da entrada da área, porque você sabe que uma ele guarda. Gol de Marlon Gomes, pegando ali no peito, uma rebarba de uma assistência, de um passe do Nenê, e ele chuta, a bola ia entrar e o zagueirão ainda tentou, botou pra dentro logo no começo do segundo tempo para tranquilizar os corações vascaínos. Mas não tranquilizou não, meu irmão, porque depois disso o Vasco da Gama deu campo pro Novo Horizontino e não fez por nada também não. E logo lá no final, o Léo Matos, psicopata Léo Matos, que ao meu ver jogou muito bem essa partida, fez o gol dele sempre ali, aproveitando um escanteio. Vamos falar logo aqui, antes de fazer aquele meus pedidos, tracionar um pouco da partida, que é isso que vocês querem ver, já que vocês já viram os gols aí. Primeiro, falar do adversário, porque eu acho que a gente sempre tem que se lembrar dos adversários que o Vasco está enfrentando, porque não é o lugar do Vasco da Gama. E ele sim está enfrentando adversários muito fracos. O Novo Horizontino, uma equipe muito fraca. Não sei como eles deram um baile lá no primeiro turno em cima do Vasco da Gama. A gente sabe, né? Jogou fora de casa, o Vasco da Gama é uma mãe. Mas uma equipe fraca, não teve nenhum lance grande de perigo ali. Mesmo assim, o Vasco poderia ter entregue ali numa cabeçada de um jogador do Novo Horizontino sozinho. O que eu acho inadmissível. E como o juiz estava irritando tanta torcida do Vasco, jogadores do Vasco, o Novo Horizontino entrou para fazer cera. Desde o começo, os jogadores toda hora caíam, pedindo assistência. O goleiro estava fazendo cera para bater o tiro de meta desde o primeiro minuto do primeiro tempo, e o juiz nada, aceitando tranquilamente, ainda irritando os jogadores do Vasco, brigando com os jogadores do Vasco. Tanto que logo depois que leva um gol, tudo muda, o jogador já não fica mais caído no chão. Essa mentalidade aqui no futebol brasileiro, principalmente, tem que acabar. Isso tem que partir muito dos juízes serem mais firmes. Mas a partida do Vasco, eu acho que ao meu ver, e eu quero saber da de vocês também aqui embaixo, foi uma das melhores do Vascão da Gama, né? Na Série B, acho que eles, primeiro, entraram determinados. Isso tem que parabenizar o Jorginho, ao qual eu sempre critico, porque não acho ele um técnico bom, mas ele tem feito as mudanças e fez a mudança tradicional que todo mundo estava exigindo, que era tirar o Raniel. E a gente viu que diferença faz o Raniel. Embora eu não achei que o Ignaldo entrou muito bem. Eu acho que ele sente um pouco a partida, mas mesmo assim é muito melhor que o Raniel e tem que ser mantido como titular. Marlon Gomes deu aula. Como é que pode ter tirado Marlon Gomes do time titular? Inadmissível. O Nenê, eu acho que ele ainda tá meio assim, está sentindo ali, mas é o toque de experiência. Figueiredo, meu irmão, muita disposição, errando alguns lances,
mas acertando esses golaços, tendo a coragem de fazer esses golaços, porque aos 40 minutos, quando sai o gol do Figueiredo, o jogo não estava tão fácil assim não. E depois, todos os outros times, propriamente a zaga, eu acho que ainda tem suas falhas, mas ali Léo Matos deu uma segurada. O Anderson Conceição, eu acho que ele tem que ter mais vibração para ser o nosso capitão. O Danilo Bosa jogou bem, muito bem. Ele era até o responsável dos lançamentos longos ali da zaga. O Edmar fez o Edmar com a ajuda lá do Figueiredo, que estava caindo ali pelo lado dele. Até que segurou a onda. Yuri Lara e Andrei Monstros ali no meio de campo rodando a bola. Então eu acho que, na verdade, o Vasco pode ter achado o seu time titular. Deixa ele contra o Sport, porque tem jogado bem e tem jogado com determinação. E a torcida também em São Januário deu show. Novamente apoiando o time, tensa nos momentos. Dessa vez ficou até mais silêncio do que nas outras partidas, mas sempre dando um show e apoiando. Isso eu acho que tem que apoiar mesmo nessa reta final, porque a gente tem que cobrar, como eu sempre falei, não desses jogadores que, ao meu ver, eles estão dando sangue em campo, mas tem que cobrar muito dessa diretoria, que montou um time, um elenco fraquíssimo e mesmo assim ainda continuou lá dando seus bitacos. Esperamos que ano que vem essa filosofia do Vasco da Gama, dessa diretoria, suma de vez do Vasco da Gama e contrate um elenco novo, porque já tem muita especulação, você está vendo? A última é 7 partes, prever uma contratação de 20 reforços. Não, na verdade, o que a 77 Partners vai fazer é o Vasco subindo, contratar um time inteiro, como todo ano o Vasco faz. Só que vamos ver se dessa vez contrata um time bom. Vamos falar um pouco aqui da classificação, porque o Sport ganhou. Mas antes, meus amigos, já estava me esquecendo, vamos fazer aqueles pedidos tradicionais, porque o YouTube assim nos reconhece. Vamos lá me ajudar, meu irmão. Dê um like neste vídeo, que muito nos ajuda. Inscreva-se neste canal. E não esqueça hoje, às 3h30 da tarde, o Gazeta das Caravelas, com as últimas informações do Vasco da Gama, a nossa live tradicional de segunda-feira de tarde, tudo sobre o Vasco da Gama, você encontra aqui no Marca Vasco comigo e possivelmente com algum youtuber convidado. E também, meu irmão, então você aperta o sinetinho, porque você vai ser notificado dos vídeos que são lançados 7 horas da manhã, das nossas lives, segunda-feira às 13h30, sexta-feira às 3 horas da tarde, e porventura alguns vídeos de tarde às 15h15. Então, sempre com muito conteúdo no Marca Vasco. Mas vamos falar da nossa classificação então. E eu vou falar aqui da próxima rodada. Não vou ficar aqui falando das próximas rodadas, que isso é enlouquecedor, porque faltam 4 partidas ainda, 2 jogos para o Vasco da Gama em casa, Criciúma e Sampaio Corrêa. Talvez eles já estejam fora dessa disputa para o acesso da elite do futebol brasileiro, mas a gente tem um clássico contra o Sport, que é a equipe que sempre me preocupou, porque é uma equipe grande. No último jogo contra o Ituano, que está ali atrás também, o Vasco também deu um azar que vai pegar todo mundo ali de meio de tabela. Talvez esses times, Criciúma, Sampaio Corrêa e talvez o Ituano já não queiram mais nada neste campeonato, porque até lá já possam ter saído da disputa para o acesso. Mas a gente vai enfrentar domingo que vem, 4 horas da tarde, possivelmente o jogo da Rede Globo, o Sport, esse sim, confronto direto. Isso porque, meus amigos, nós estamos... Olha só, vou começar até com o Grêmio. O Grêmio está com 57, Bahia com 56... e os dois se enfrentam na próxima rodada, ou seja, o Vasco com 55 pontos na 4ª colocação, se vencer o Sport, ultrapassa obrigatoriamente um desses dois, Bahia ou Grêmio. Então, meus amigos, olha que como é importante uma vitória do Vasco da Gama, porque se ele vence, coloca ali quem perder no clássico entre Bahia e Grêmio numa pressão danada. Só que o Vasco da Gama tem na sua cola o Sport, que está com 52. Mas se ele vencer o Sport, vencendo o Vasco da Gama, ele empata com o Vasco da Gama em pontos e número de vitórias. Só que o Vasco da Gama tem um saldo de gols muito favorável. O Sport teria que dar uma goleada de 5 gols de diferença para ultrapassar o Vasco. Não acredito que isso ocorra. Isso é muito bom, porque assim o Vasco pode se dar o luxo de jogar mais tranquilo, porque se perder, eu espero que não perca, pode estar ali alcançando. E essa que é entre o Criciúma e o Ituano. Olha só, por isso que eu estou falando que é possível que esses times, Criciúma, Sampaio Corrêa que vai ter um confronto contra a Chapecoense importante também,
talvez eles já chegam no final do campeonato sem chance de disputar o acesso. Isso que é muito bom. Então, meus amigos, essas foram as nossas análises aí da tabela e da classificação do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que volta a treinar esta semana para o jogo de esporte. E assim a gente vai ficar cada dia da semana rezando por uma vitória do Vasco da Gama e que esse sufoco da Série B se encerre logo. Meus amigos, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Não se esqueçam, hoje às 13h30, nossa live vespertina aqui no Marca Vasco, sempre com muito conteúdo. Tchau e saudações vascaínas!